Fernando Mitre aqui, fazer uma pergunta para o senhor. O senhor está ao lado do candidato Aldo. O candidato Aldo falou bastante sobre licenciamento ambiental, falou sobre destravar o Brasil. Eu queria saber a sua opinião sobre essa pauta em específico do candidato Aldo e no que os senhores, por exemplo, que têm posições até antagônicas em muitos temas, poderiam ter consensos. Olha, com certeza eu poderia ter consenso com o Aldo na questão ambiental. O Código Florestal que ele participou foi uma vitória do Brasil e nós defendemos ele abertamente. Inclusive, por parte da nossa política de meio ambiente é fazer valer o Código Florestal, que é bom para o agricultor e é bom para o conservacionismo brasileiro. E o ponto 2, o licenciamento ambiental, foi uma pauta que nós defendemos quase que sozinhos ao longo dos últimos anos do debate público, até porque o relator do tema foi o Kim Kataguiri, pelo maior período em que o relatório foi elaborado. Tanto que tiraram o relatório da mão do Kim só por birra do Bolsonaro, que era presidente ali naquele período. Tá? Mas o licenciamento ambiental, ele é muito bom, ele é necessário, ele destrava muitos investimentos, ele acaba com a insegurança jurídica e ele vai permitir que inúmeros setores que o Brasil tem receio em investir, área de infraestrutura, área de mineração, área de energia, e possam começar a colocar dinheiro aqui. Isso com uma política que reduza a taxa de juros aqui no Brasil, uma política fiscal eficiente, vai permitir que o Brasil vire um canteiro de obras. E nesse sentido, não sei se o nosso amigo Aldo aqui concorda, o Brasil sai vencendo. Acho que é uma boa ferramenta que nós temos à disposição para destravar o Brasil numa parte que é bem dramática em infraestrutura. Ali perto de Fortaleza são 2.500 empregos, cara. Porra! Tudo bem, a gente está pensando na parte de emprego, mas a gente tem que pensar na economia da informação. Eles estão hoje com a economia da informação para eles e a gente fica no zero. Essa que é a questão. O Brasil vai recepcionar isso. Essa é uma discussão que está ocorrendo hoje nos grandes centros do mundo. Tem regra, 10% da capacidade para mercado interno, energia de fontes renováveis, tá? Investir 2% do valor em pesquisa e desenvolvimento e P&D no Brasil. Tem algumas coisinhas, poderia ser melhor do que isso. Tem uma coisa que a gente tem que falar, é downstream que fala, que é, as pessoas que vão trabalhar lá, invariavelmente vão trabalhar com tecnologia, você vai ter empresas correlatas surgindo ali ao redor desses data centers, e isso vai criar polos de tecnologia com valor agregado, com capital humano de qualidade, trabalhando em regiões no Nordeste. Em algum lugar isso ocorreu? A gente nunca fez? Nunca ocorreu isso no Brasil. Não, eu nunca fez no Brasil, mas estou falando, de algum lugar do mundo isso ocorreu? A gente já Data center, mas o data center gerou essa complexidade ao redor dela? O que nós vamos fazer é exatamente isso. A siderúrgica hoje é o data center. O data center e a indústria de semicondutor. Com base nisso, a gente entra bem no jogo. E nós temos o minério, que são terras raras e energia barata. A gente larga bem no jogo. Vamos fazer igual o Getúlio fez naquela época, saber negociar com as potências, e aí com base a gente se coloca numa posição boa. A gente vai ter uma segunda chance no jogo internacional. Não vamos perder essa chance, a gente não pode perder essa chance. E o jovem que está entrando na faculdade agora precisa aprender inteligência artificial, manipulação de sistema, cibersegurança, lá para a gente poder jogar esse jogo. É isso. E aí, Renatão? Ótimo. Outro ponto que eu acho... Isso, essas coisas vão me deixar muito feliz. As declarações da imprensa acham que isso é uma declaração xenofóbica. Como você pretende conquistar o voto do nordestino se você considera ele sei lá o quê? Né? Olha, assim, a pessoa lá de Santa Catarina nunca botou o pé no Maranhão, nem tem amizade com o povo do Maranhão como eu tenho. Quando eu cito o Maranhão no exemplo com Santa Catarina, é uma forma de integrar o Maranhão no debate nacional, coisa que ninguém faz. O maranhense estava implorando por ajuda, de alguém de fora que chegue lá para a classe política e fala, vá trabalhar, vagabundo. Então quando eu mostro um problema em Santa Catarina e falo, isso aqui tá igual no Maranhão, o que eu estou avisando para todo mundo em Santa Catarina, que sua classe política tá igual à classe política do Maranhão, e o que eu estou dizendo pro maranhense mesmo quando eu não tô lá, eu estou lembrando dos seus problemas aqui. O maranhense não tá mais querendo ser enganado. Tanto que o estado que eu estou indo melhor no Nordeste é o Maranhão. Fiz eventos gigantes, fui muito bem recebido em todos os lugares. O que eu não fiz foi mentir. Ó, que linda tá a sua estrada aqui, nosso saneamento básico tá uma maravilha. Você acha que a pessoa quer que eu minta? Eu não vou mentir pra eles, por isso que eu tô crescendo no Maranhão. Vou usar exemplo do Maranhão sempre. Até porque, diferente dos outros aí, desses caras que estão reclamando, eu fui no Maranhão. Eu rodei o Maranhão do sul ao norte. Conheço agora tudo o estado e posso falar com toda tranquilidade. Hoje é o pior lugar pra se viver no Brasil. E o maranhense sabe disso, tanto que ele tá indo embora do Maranhão. O povo brasileiro, uma universalização praticamente do sistema de saúde, né? Mas ainda tem muitos problemas. Como resolvê-los? O SUS sofre um problema paradoxal. Os especialistas no Brasil dizem que ele é uma maravilha e os usuários dizem que ele é ruim. A real, eu estou muito otimista sobre o futuro do SUS, mais do que em quase todos os outros setores do Estado brasileiro. E por quê? O SUS ter sido centralizado apresentou vários problemas de planejamento, mas hoje o mundo vai se centralizar por conta do machine learning e da inteligência artificial. E o projeto que nós temos para colocar inteligência artificial, para criar um aplicativo, para colocar o prontuário único e digital,
para recuperar o problema das filas do SUS, que são terríveis, as filas para fazer exame, para usar a força de trabalho de médicos ao redor do Brasil sendo chamados para fazer telemedicina, para você dimensionar os estoques que vão ficar separados pelas regiões, evitando perdas e fazendo com que o remédio fique perto das pessoas que precisam, para evitar o desenvolvimento de doenças, dado que você tem um prontuário único e o machine learning ajuda a entender como uma doença vai desenvolver, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, uma doença crônica. Isso vai representar não só um ganho econômico para o SUS, a gente vai poder fazer muito mais com menos, do que a gente vai fazer uma melhora colossal na vida das pessoas. O que eu aviso para as pessoas é, se você não acreditou no SUS até agora, de fato eu entendo você, porque você deve ter sofrido, pegado fila, demorado para fazer um exame, demorado para fazer cirurgia. Só que o futuro do SUS será brilhante. Nós vamos poder fazer uma coisa incrível aqui, que já está acontecendo em outro país, que é o Salvador, que é uma revolução. Basicamente o SUS na tua mão, o SUS no aplicativo. Você agendar uma consulta sobre um determinado tema e o médico já tem acesso ao teu prontuário automaticamente e te atendendo por telemedicina em qualquer outro lugar do país. Isso é uma revolução. E assim, esta é uma área, eu falo para você, meu querido Dmitry, essa é uma área que o governo nosso vai iniciar uma revolução que os brasileiros nunca mais vão esquecer. Posso deixar você tranquilo sobre o SUS. Ô, candidato, é curioso isso que você falou, não conheço muito bem o caso de El Salvador, né? Sei que tem um menino que é especialista, Renato Batista, né? Mas eu queria saber, assim, é um país muito pequeno, né? É um país, o Brasil tem dimensões continentais, né? Então os desafios também são um pouco mais complexos, imagino, do que resolver, por exemplo, ali num país pequeno. Imagino que esse sistema, pelo que o senhor disse, tem ido muito bem, né? Mas como fazer isso em dimensão estratosférica, né, que nós temos aqui no Brasil? Existe uma coisa chamada razão e proporção. Ela é bem interessante. Os nossos problemas já são também proporcionalmente maiores que os de El Salvador hoje, né? Então a solução também será proporcionalmente maior. Esses problemas de escala, esses problemas ligados a um território muito grande, a ausência de médicos em determinadas áreas, a ausência das policlínicas nas cidades polo em certos estados que não têm capacidade financeira, vão poder ser mitigadas em parte, por exemplo, através da telemedicina. A telemedicina, que você vai pegar basicamente um estoque de médicos disponível em todo o país, e aí eventualmente uma pessoa no Amapá poder, via teleatendimento do nosso aplicativo, ter consulta com o médico que está em São Paulo, isso vai facilitar muito, especialmente se esse médico tiver acesso ao prontuário único digital. E mais, com o auxílio do machine learning, da inteligência artificial, já entender determinados padrões na área de saúde sobre aquela pessoa, padrões sobre consultas anteriores que ele teve, eventuais doenças crônicas que essa pessoa teve. Isso vai ajudar, olha só, Mitri, que é sensacional, a dimensionar também os estoques. Eventualmente no Amapá você vai ter problema maior, tô chutando aqui, tá? Com malária. Aí você vai ter mais estoques de remédios ligados à malária. Isso vai poder dimensionar quanto de estoque de determinados remédios vão poder ter sobre malária naquela região. E a gente já deixa esse material, esses insumos, já pronto para o cidadão poder retirar de maneira rápida. Você vai acelerar, porque o grande problema do SUS é sobre acesso. Acesso ao exame, acesso ao médico, acesso ao resultado e acesso à cirurgia. A gente vai acelerar isso. Então, como você mesmo falou, o problema no Brasil é maior porque o Brasil é maior? Sim. E a solução também será maior. E as pessoas vão sentir ela. Perfeito. Tem uma coisa que o Arthur falava bastante. Sobre fala pelo Felipe Rotti? Porque ele falou muitas coisas parecidas com isso. Ele só jogou o acesso, eu só joguei a palavra acesso. O Arthur falava bastante que as próprias pessoas elas não sabem o que procurar no sistema de saúde. E diferente disso, no aplicativo ela vai ter. Ela já vai ser direcionada para isso, ao invés dela ir num lugar errado, ir num hospital, às vezes tratar de um problema que é básico. Sim. Todas as políticas internacionais que se baseiam no corte de. Todos os países. Todo mundo que faz reforma da Previdência. Todo mundo quem? Que país? Qual? Que é a nação séria que fez a reforma da Previdência? A França. A França? A França fez a reforma da Previdência. É um exemplo claro. Aliás, eles estão sempre fazendo e sempre se rebelando. Mas basta você ligar a televisão que você vai poder ver. Então a França é um exemplo de desenvolvimento. Não, a França, olha, muita gente utiliza por muita coisa. Ela é uma das 10 maiores nações do mundo hoje. Mas definitivamente é um país que fez uma reforma fiscal e mesmo tendo uma população envelhecida e um estado assistencial gigantesco, ela está numa posição fiscal melhor do que a nossa. Basta ver que a política de juros da França ela é muito mais racional do que a nossa. Não, a política de juros da França é a mesma que a nossa. Não, hoje o Brasil cobra 14,5 na política, não a taxa. A taxa, mas você vê que a política nossa é cobrar juros altos para você poder trazer dinheiro, para você poder fazer o giro da dívida. Acho que a França não precisa disso. Então a França é o seu modelo de desenvolvimento? Não é. Ah, entendi. Porque o primeiro país que te vem à cabeça quando eu te pergunto qual que é o país comparável de modelo fiscal é a França. Curioso. Não. É o país que eu trouxe como exemplo para quem faz reformas fiscais que são necessárias. Você pediu um exemplo de reforma fiscal. Uma é uma reforma da Previdência. E um país que vive fazendo reforma da Previdência é a França. Sim, mas até aí, reforma da Previdência, todo mundo faz.
e faz em modelos diferentes. É um dos Fazer reforma da elementos. Previdência em si não significa nada. É um dos A França elementos do é pacote fiscal. É um dos elementos de um pacote fiscal funcional. Se eu vou explicar para você a situação brasileira, os países nem precisam fazer o que o Brasil faz, porque o Brasil inventa coisas. A gente indexou, por exemplo, o salário mínimo, a aposentadoria e ao BPC. E ao você fazer isso, que não é uma experiência comum internacionalmente, foi apenas populismo brasileiro, a gente criou uma bomba fiscal que fica aumentando o tempo. Tanto que hoje as pessoas têm medo, né, os gestores públicos têm medo de aumentar o salário mínimo, porque ele faz estourar as contas públicas. Isso prejudica o trabalhador e gera Não teve inflação. medo, não. Ele manteve política de aumento real durante todo esse tempo, com um plano de emprego e um crescimento de PIB. E enquanto isso aumentou os impostos, jogou essa carga para cima de todo mundo. Aí a pessoa Não, paga aumentou lá. impostos dos mais ricos. Não, sobre todo O mundo. mais pobre tem offshore, Sim, o mais pobre tem fundo exclusivo. Não, o mais pobre não A conseguiu. Bet. O mais pobre não conseguiu comprar um produto simples na internet, que seja um celular, uma saia, uma blusinha, porque ele precisou taxar todo mundo. Não, mas isso Você foi o pode falar que a Lula sua- fez. Não, imagina, o Lula fez campanha oficial. A Janja, a esposa dele, saiu nas redes sociais defendendo que, inclusive, as pessoas não seriam taxadas. Você pode Ninguém falar que a acontece sua, com eles. a sua reforma vai ser atrelada à expectativa de vida também, pra não ficar reajustando sempre, Sim. né? Sim, você não tanto. Nisso E aí, aí, tô indo. Nisso aí é Tô melhor. indo. A existência de lei e ordem que hoje é impossível dentro do Estado brasileiro. Isso já seria uma revolução. Lei e ordem através da aplicação de penas compatíveis com o tamanho do crime que foi cometido. Sim, Disso isso incentivando- já existe, chama-se Código Penal. Sim. A pena é proporcional. Pera, você fez uma pergunta, deixa eu terminar de fazer Sim. sua resposta. Calma, deixa eu ler o guia. Aplicar penas que são funcionais do nosso Código Penal lá dos anos 40. Um Código Penal com penas que nem sequer prevê a existência de organismos anômalos como as facções criminosas que nós temos hoje no Brasil. Tipificação específica para retirar direitos e prerrogativas de membros de facções criminosas, como é o direito penal inimigo que eu venho defendendo. Ah, mas você falou de pena proporcional. Dá um exemplo de pena do crime mais leve hoje que tem uma pena maior do que o crime mais grave. Vamos voltar para o início da pergunta e eu já respondo isso que você colocou aqui. Não, adianta- peraí. Não adianta me Peraí, bombardear. é um Você- desenvolvimento, Peraí, então você não consegue responder. Não, Você não consegue eu consigo responder. responder absolutamente Você não tudo. consegue Você responder. acabou de botar 6 perguntas E empregadas 6? e Eu fiz provocações. 2. Não, você tá perguntando se eu consigo responder. Isso é uma 6. pergunta também. Ah! Ué, meu amigo, você quer lacrar? Você quer lacrar ou você Aí quer uma você ficou resposta? contando as Você vezes quer que eu lacrar? falo. Você quer lacrar ou quer dar uma resposta? Se você quiser Eu quero que lacrar, você dê a resposta, Você quer só que é o lacrar? seguinte, você não consegue desenvolver Então o faz o seguinte, raciocínio. por favor, me dê Você a fala que a pergunta. pena é Me dê a desproporcional. pergunta. Aí eu peço um exemplo. Então vai, então responde essa. termina a sua pergunta então. Eu vou adicionar a pergunta inicial. Me Termina aí. dê, mas responde essa. Que eu vou me dar por satisfeito até na primeira. Eu fico um pouco Me chocado que o dê, jornalista tem me um dê. raciocínio. Olha, um de cada vez aqui pra gente manter a ordem do programa. Dê um exemplo de uma pena de um crime mais leve que tá mais grave do que um crime mais grave. Uma pena mais leve que tá mais grave do que um crime mais leve. Uma Não, vou te pena dar mais grave, mais dura para um crime mais leve do que uma pena mais leve para um crime mais duro. assalto a mão armada. Uma pessoa que coloca uma arma na Em cabeça do comparação com cidadão. qual crime? Eu preciso fazer comparação? Você falou que tá desproporcional? Não, ela não está proporcional ao tamanho do crime. A pessoa que tem uma arma colocada na cabeça dela, aquele crime, a possibilidade de ser morto por conta de um celular, a pena dessa pessoa de eventualmente cumprir na cadeia com todo o nosso sistema legal 2, 3 anos, que é o que acontece no final, isso se a pessoa for presa, é desproporcional. 2, 3 anos? Sim, é 7 anos a condenação, mas você acaba cumprindo É 2 ou 7 3 anos a condenação, mas calma, a pena não tem lá que é 7 anos. É de qual que é a pena hoje para qual que você quer transformar? Seria 10. A gente vai estar lá junto Sem com ele, intervenção irmão. da plateia, Se ele por favor. precisar. Eu respondi já o 7. Tá, não, a pena vai pra onde? Então, quanto hoje vai pra onde? O prep que você tá usando. Propositioning, reasoning, example e propositioning no final. Dá um exemplo. Um exemplo, por exemplo, daqui você vai fazer. O que você acha da questão, sei lá, da segurança pública no Brasil? Olha, o Brasil é um país que não tem lei em ordem e a gente vai. Proposition. Nós vamos colocar lei em ordem, então propositioning. Aí vem o reasoning. Olha, nós temos as leis penais, leis de execução penal, que são formadas no período dos anos 40, blá 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 blá. Há o trauma da ditadura militar, e há um consenso hoje de que viver no Brasil é muito inseguro, e blá 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 blá. Reasonei. Nós vamos aí, exemplo, o direito penal do inimigo já foi aplicado em tais lugares, países que têm penas mais altas conseguem ter um efeito de dissuasão, blá 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 blá, e nós vamos fazer isso. E aí no final, proposition de novo. E é por isso que colocando lei e ordem como em qualquer lugar sério, a gente vai tornar o Brasil um país sério. É o pré. Isso é a resposta caixote. Entendeu? É o que o Arthur chamaria de caixinha, talvez? Mas é como você organiza a caixinha. Ou vai trabalhar para sabotar isso, como já estão sabotando, como houve agora na hidrovia ali na região norte do Brasil, houve aquela invasão ridícula da Cargill. Então, onde eu quero chegar?
Nós temos que fazer valer o licenciamento ambiental e arrumar briga política com todo mundo. O presidente da República tem que comprar briga. Até porque o presidente da República dispõe de instrumentos. Tem obras que estão paradas que o governo, para poder, foi uma emenda, inclusive, que foi passada no Senado, que permite ao presidente da República falar que uma determinada obra é estratégica, e aí ele é obrigado a passar a fila do IBAMA para começar a andar. E eu, como presidente da República, vou falar que... Foi vetado, deixa eu só ter certeza. Que isso aí é bom. Eu, como presidente da República... Foi vetado? Hã? Foi vetado? Essa emenda, a emenda do Alcolumbre que... Lai. Eu vi que o Lula vetou 63 emendas, mas das quase 52 derrubou o veto. O eleitor brasileiro se preocupa muito com a experiência nos cargos públicos e o candidato Aldo aqui tem décadas de experiência na carreira política dele e o senhor é um novato. Por que o eleitor deveria votar no senhor e não no candidato Aldo? Porque, primeiro, eu tenho uma experiência política, e é política, essencialmente política. Eu fundei o maior movimento político do Brasil, eu liderei o impeachment de Dilma Rousseff, tanto nas ruas quanto no parlamento, fundei um partido político do qual sou presidente, junto com esse grupo político, aprovei, não dezenas, mas centenas de projetos de lei e organizei a sabotagem, vamos colocar aqui, a inúmeros projetos anti-Brasil que também passaram não só na Câmara, mas nas Assembleias Legislativas em muitos estados do Brasil. Portanto, eu tenho experiência política de grupo, de sobra. Isso não é um problema. O que eu não tenho, e não estou falando que é o caso aqui do nosso colega Aldo, eu não tenho experiência em roubar, em participar de rachadinha, em viajar com membros do judiciário para fazer negócios. Eu não tenho esse tipo de experiência, nem terei. Então a experiência produtiva, do ponto de vista político, eu tenho. Tanto que sou o presidente de um partido político e o próprio nosso partido decidiu que eu tenho que ser pré-candidato à presidência da República. Mesmo sendo mais jovem. Candidato mais jovem, partido mais jovem, legal. Eu gosto. E separar mais ainda, tipo, por que a missão é diferente de todos os outros partidos aí do Brasil? Foi Casa Civil, foi ministro de Minas e Energia. Grande ponto, nossa, grande ponto. Tome. Grande ponto. Tome. Olha, Tá aqui, e assim- deu um puta argumentão aqui pro Boa, presidente. hein? Até Mandou bem, depois que cara. ele ganhar, foi pra minha casa esse argumento. Outro Cara, jornalista que tem falta experiência 10 foi minutos pra gente acabar, José chegou Sarney. agora. José Sarney, grande experiência, foi um presidente terrível. Fernando Collor foi governador de Alagoas. Olha, cuidado de Família Campos. Família Campos está aí mantendo o Pernambuco na mais absoluta pobreza há décadas. Deus me livre dessa experiência. Por que a missão é diferente? O que vocês estão fazendo diferente na missão para se propor como uma política que vai de fato fazer o Brasil ser grandioso? Primeiro de tudo, é o primeiro partido que foi montado com base no projeto e não no carisma da figura B ou C. Ele já tinha seu livro de propostas antes mesmo de ter o partido. Ele já tinha militância antes mesmo de estar constituído. Então ele é um partido verdadeiro. A maior parte dos outros, com todo respeito aos demais, são legendas, que moram no governo A, B ou C. A gente tem proposta e mais, a gente topa perder pelo que a gente acredita. Topar ganhar pelo que os outros acreditam, que todo mundo faz. Topar perder espaço, perder votos, se envolver em polêmicas, ser perseguido politicamente, isso, infelizmente, para poucos. E é por causa disso que a gente agregou a juventude. Que a juventude está cansada do modelo velho. Porque as pessoas falam o seguinte, tem muito partido já no Brasil, por que vocês montaram outro? Ora, basta ver que os mais jovens estão praticamente todo mundo embarcando a gente, porque talvez os mais jovens viram, olha, tá tudo errado nos outros partidos, eu não quero o modelo atual. E aí todo mundo se juntou e sim, estamos construindo algo muito novo. Deixa eu explicar para quem não conhece meu partido. Na última pesquisa Atlas, a gente já é, mesmo tendo sido fundado em novembro do ano passado, o quarto partido na preferência dos eleitores. E eu sou o candidato com o maior percentual entre os mais jovens. Talvez você não tenha ouvido falar disso, porque a mídia não fala muito, mas nós somos o partido da geração Z. 1/3 dos eleitores da geração Z. Um quarto. E aí? Que é 1,7%. Eu não vou parar. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem? Ótimo. Esse é o Aldo Rabelo. Tá começando. Esse rapaz é novo, esse aqui é novo. Esse aqui é a nova política.
Que está bem, tem 16 a 24 anos. Já tinha vindo aqui a casa, né? Já, eu tava jogando um amigo meu. Ah, o Arthur Small. Era o original. Sim. Eu cheguei a ver uma entrevista minha aí. E eu era de perto. Assim, permanentemente, estou em guerra contra o Supremo, estou contra o mundo e contra o Supremo. O senador, Ele vai lá, faz um statement, faz um Renova a BR. e não trata dos outros assuntos. E uma coisa assim, o crescimento que eu tô tendo pesquisa é baseado em falar de outros assuntos. Ele foi lançado pelo movimento. Estou aqui com o professor. O professor chegou só agora. Mas cheguei a tempo. Chegou a tempo de ver o programa inteiro. Tá um zoomzinho aqui, ó. Renan e Aldo lá. O Rodolfo apresentando. Mas uma moça e o Fernando Mitre. Estamos aí atentos. Mas você vai poder ver os bastidores nesse vídeo aqui que eu tô gravando. E a gente convidou mais 2 pretendentes ao Palácio do Planalto. Estão aqui com a gente o ex-deputado federal e ex-ministro que concorre pelo Democracia Cristã, Aldo Rebelo. Obrigado, Aldo, por estar conosco aqui essa noite. E também o fundador do MBL e pré-candidato pelo Missão, Renan Santos. Também agradeço, Renan, por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente no programa. Me acompanhando nessa entrevista, os jornalistas Fernando Mitter e Thaís Freitas. Antes de começar perguntas, eu queria de novo lembrar que isso não é um debate. A gente não vai ter réplica, tréplica, um para lá, 1 minuto e meio para cá, ficar contando tempo. A gente não tem essas amarras ainda da legislação eleitoral. Qual foi a sua resposta favorita? Foi o 6 por 1. Eu acho que foi a da STF. Vamos ver o que o público vai dizer. Depois diz aí, você quando assistir. Isso é uma decisão do Executivo. A distribuição dos recursos depois de votados no Congresso, no Agora o Aldo orçamento, tá falando do não STF. é do Supremo, o presidente da República tem que enfrentar essa situação. Nós tentar fazer um caso claro que a gente está discutindo aqui. Esse tema do STF é muito importante. Não dá pra gente, infelizmente, ele cobre muito espaço. Caso claro, eu estou falando, dia 5 de janeiro, algumas áreas do Brasil que estão sob comando do crime não estão defesa. Eu tenho certeza absoluta que eu vou assim, o sol na votação, e vai haver um risco da eleição democrática barrando. Só que se a pedido do Estado de Defesa passa pelo processo legislativo certinho, ou tirando conseguir, aí a decisão ilegal não se cumpre. Nós temos que estar prontos para ter um presidente da República que não obedeça uma decisão ilegal que vem do STF. Decisão ilegal não se cumpre. Inclusive já nos cumpriu antes uma vez, uma decisão do Marco Aurélio, quando afastar o Renan Calheiros em 2016, Renan Calheiros, com nenhuma qualidade moral, vamos deixar claro, falou não, rolou um impasse e derrubaram. Que eu acho que na hora de fazer isso. O Bolsonaro ficava comprando, a gente comprou muitos confins sobre o Bolsonaro, em que ele ficava gritando, não gosto do Xandão. Aí depois chorava no telefone do Xandão, como foi relatado, de outro dele. Não é assim que se resolve. Institucionalmente você vai ter que dar um break. Porque o Supremo vai fazer o quê? Vai te dar um golpe de Estado? Nós precisamos falar se o processo legislativo foi tocado através dos seus agentes devidamente constituídos. Se o presidente, devidamente constituído, entrou, vamos dizer, no cumprimento das suas atribuições com um projeto, isso tem que ser respeitado pelo STF. Não é porque eles querem discutir direitos humanos em Harvard que eles derrubaram. Isso tem que ficar claro. O próximo presidente da República vai ter que lidar com esse problema. A gente não vai poder fugir desse assunto. Indo para a questão da reforma política. Eu não acredito no voto distrital puro, porque o voto distrital puro no Brasil é apenas empoderamento do senador. A gente tem um modelo político através de emendas e cooperação que é um desastre. E a gente, quanto mais roda no Brasil, mais a gente vê que... Fala. O homem é bom ali, viu? Tchau. Valeu. E aí, gostou? Pô, sei lá, eu te pergunto. Porra, gostei pra caralho. Eu só acho que eu não fui bem na parte de segurança. Eu fiz essa observação. Eu acho que eu não fui bem na parte de segurança. Mas... É que você sabe que, né, o que eu defendo. Eu sei, mas eu acho que é que eu tava... eu não tinha calibrado. Depois dali eu falei, deixa eu calibrar o estilo. Não, teve, eu acho que depois que teve... Foi depois da segurança, eu calibrei, falei, eu não fui bem na segurança. Depois da segurança você... Puta, cara, você dominou aqui, velho. Tanto que eu fiz a abertura melhor, ele foi melhor na segurança, aí depois o resto eu fui tipo, eu acho mesmo. Eu e o Oliver discutimos se a melhor resposta foi a da 6 por 1 ou a do STF. Eu gostei da do STF. Foi bem boa. Caralho. E eu voltei depois do STF falando do Estado de Defesa. Mas boa, a luz do Estado de Defesa, eu voltei lá pra falar, o Aldo tá falando muito, vou tomar essa assunto de novo. E aí a da lei de responsabilidade gerencial.
muito famoso, gente. Lá é uma revolução, essa porra é um tema revolucionário. E eu vi o Mitre, tipo, concordando, foi da hora. O pessoal, olha, perguntou muito de você. Quantas vezes eu... Ô Renan, vê se não te chamam pro Masterchef. Eu ganharia o Masterchef. Seria bem. A gente faz parte meio que de toda a grade da Band, mas existe um projeto que vai sair do papel aí pelos próximos meses de um canal 100% nativo digital, que é mais pra geração Z. E como a gente está em ano de eleições, a gente tem um quadro que chama Perguntas Difíceis, que a gente entrevista com perguntas difíceis, que é um conteúdo que é um conteúdo nativo vertical, então é rapidinho e é isso. Concentrar a maior parte dessas pesquisas é o brasileiro blindando o que o Estado não está conseguindo fazer por ele hoje, né? Então, na prática, o que você pretende fazer para devolver essa sensação de segurança para o eleitorado? Eu vou tratar bandido como terrorista, eu vou retirar dinheiro de bandido. Bandido que rouba um celular na rua com uma mão armada não vai ficar um mês preso e sair rapidinho, não tem progressão. Pessoa que botou uma arma na cabeça de um homem, de uma mulher, ou seja, que se tornou um juiz da vida da pessoa, o que não importa que foi para roubar um celular, ele vai ficar no mínimo 20 anos na cadeia, sem progressão. E aí lá ele vai poder se arrepender, discutir, ler muito livro. É isso, pena dura tem um efeito muito claro sobre o cometimento do crime. E hoje no Brasil as pessoas são reféns. É o muro na frente da casa, é a película anti-vandalismo, é o filme no carro, se a pessoa tem dinheiro é o carro blindado, aquela grade eletrificada nas casas. Nós não temos que viver num país assim. Nós somos os prisioneiros e os bandidos estão soltos. A gente vai inverter esse jogo. Aí pessoal, tô indo agora pra Vitória, no congresso nosso lá. Na verdade teve uma MBL Experience ontem, né, na sexta, mas não deu pra ir. Por causa do canal Livre ontem que fui com o Renan. Vou fazer um pequeno fechamento aqui do vídeo, falando mais ou menos o que eu achei, as impressões. Vocês vão assistir, vai ao ar no domingo, né, 11 horas da noite. Mas eu saí muito feliz ali com o desempenho do Renan. As pessoas que estavam ali nos bastidores, todo mundo ficou muito impressionado com ele. Acho que na primeira, segunda fala ele ainda estava um pouco nervoso, querendo falar mais do que... querendo falar muita coisa, muito rápido, mas logo em seguida ele praticamente dominou a mesa ali. Foi um debate, nem foi um debate, né, na verdade, mas foi uma sabatina cordial entre os dois, né? A gente entregou o livro amarelo pro Aldo Rebelo, tanto para o Aldo Rebelo como para o Johnny Saad. O Aldo levou o livro que ele fez da biografia do Dom Pedro para o Renan. Então foi bastante cordial nesse sentido. Claro, ali tinham algumas discordâncias entre eles, mas foi bem legal, cara. Foi bem legal, acho que a galera vai gostar aí, beleza? Verifique a inscrição no canal aí, deixa o like. Se curtiu, deixa o like para fortalecer. Se inscreve no canal para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.